Agora são 8h12. Vamos falar sobre um estudo inédito sobre a qualidade da água da Baixada Santista, que será apresentado em simpósio sobre o meio ambiente em Santos. A gente está na Semana do Meio Ambiente e nós convidamos aqui o Ciro Capitani dos Santos, que é cirurgião dentista com mestrado em biodontologia pela Universidade de Ibirapuera, e também o professor Hélio Lopes, ele que é diretor técnico do CREA São Paulo, químico, mestre em engenharia urbana e também foi coordenador dessa pesquisa. O autor é o Ciro e eles estão aqui pelo Skype, a gente consegue já ver as imagens, né? Tanto do professor Hélio quanto do Ciro Capitani. Olá, como vão? Bom dia para os dois. Oi, bom dia. Obrigado pelo convite. Bom, a gente sabe que este trabalho, né, científico foi orientado, inclusive, pelo professor Hélio Lopes, que hoje vai participar do simpósio Santos Sustentável, uma promoção da OAB, na exposição que vai fazer à tarde, né, saneamento ambiental, água, esgoto e resíduos sólidos. Professor, inicialmente, eu gostaria que o senhor fala, o senhor que foi aí o orientador, né, do nosso Ciro Capitani dos Santos, a respeito desse estudo. Eu queria que o senhor falasse um pouco da importância, né, desse estudo inicialmente. Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer estar aqui com você, poder apresentar essa questão tão importante, né, que é o tema voltado à saúde pública, né? Esse tema, ele é discutido mundialmente, sempre voltado ao perigo que tem o uso do ácido fluosilícico na fluoretação de água de abastecimento público, na medida em que ele vem da indústria de fertilizantes. Todo mundo fala, mas nunca se fez uma pesquisa nesse sentido. Então nós partimos, eu sou co-orientador do Ciro Capitani, ele tem uma orientadora, uma cirurgiã dentista também, professora da USP, e que nós nos debruçamos sobre essa questão na medida em que o ácido fluosilícico, ele, principalmente aqui na região da Baixada, mais no estado de São Paulo, ele passou a ser utilizado vindo da indústria de fertilizantes, quando foi feito aqui em Cubatão um plano de controle ambiental para resolver o problema da poluição de Cubatão. E na época, a CETESB, eu fazia parte inclusive da CETESB, foi exigido das empresas de fertilizantes que elas controlassem as emissões de fluoreto, que são provenientes das unidades, mais precisamente assim, da unidade de superfosfato, que é um fertilizante. Ocorre que o tempo foi passando e nesse controle gerou esse subproduto, que é o ácido fluosilícico. Então as empresas passaram a utilizá-lo na venda para as empresas de tratamento de água e essas utilizam na fluoretação de água. A pesquisa ela pautou principalmente a questão do ácido em si. A água foi pesquisada, evidentemente, mas o que esse ácido traz na sua composição? Ele traz uma série de metais pesados, são metais de alto peso molecular, alguns tóxicos, como é o caso do cádmio, alumínio, mercúrio, enfim, inclusive do arsênio, altamente cancerígeno, e que é produzido na indústria de fertilizantes. Essa foi, enfim, o tema, né, que nos debruçamos. E aí o Ciro, ele trabalhou arduamente em cima desse tema, ele pode aqui dar maiores detalhes sobre o que aconteceu durante Nessa pesquisa. nossa pesquisa. Perfeito. Bom, o Ciro Capitani dos Santos, ele que é cirurgião dentista, e a gente quer saber de você, Ciro, exatamente, a gente já tem aí a introdução, né, com o professor Hélio,
mas exatamente o que de bombástico, né? Eu li aqui o documento, li o estudo, são níveis alarmantes, né, do que você apresenta nesse estudo, sobre o ácido fluorsilícico utilizado na fluoretação da água da abastecimento público da Baixada Santista. Conta pra gente. Então, o que a gente descobriu é que, na verdade, trata-se de uma desconformidade que ocorre tanto na produção quanto na distribuição do ácido fluorsilícico, né, que é o flúor, né? Na verdade, as indústrias de fertilizante, elas não fazem o controle nem tratamento, né, das substâncias que são encontradas lá, já que a rocha fosfática, que é a matéria-prima, ela contém todos esses contaminantes e, consequentemente, acaba passando para o ácido fluorsilícico durante o processo, né, durante esse processo que está aí. Esse que está tracejado verde aqui é a etapa que resulta na produção do ácido fluorsilícico e acaba indo junto com esse ácido os contaminantes da rocha fosfática, né? O problema é que existe muita variação das amostras, né? Por exemplo, as amostras que a gente coletou das unidades de fertilizante, né? Tanto na Vale Fertilizante quanto na Anglo American, elas eram muito diferentes uma das outras e até da própria Sabesp, quando a gente foi analisar o ácido fluorsilícico, ah, é muito discrepante. Por exemplo, aqui a gente consegue até, coloquei em amarelo aqui, né, o arsênico, aqui está 3,3, olha a diferença de uma amostra para outra, é muito aleatória, né? Sim. O cádmio ali, que está, outra que tem amarelo evidenciando ali, está 0,44, e as outras amostras estão menos do que 0,01. Né? Então, assim, é muito aleatório, né? Dependendo da parte da rocha que é retirada de matéria-prima para fazer os fertilizantes e tudo mais, e acaba resultando no ácido fluorsilícico como subproduto, tem essas diferenças devido à concentração aleatória que se encontra na rocha. Em Perfeito. alguns casos, a concentração na página 5 do trabalho, deixa eu ver se é essa. Tá, aqui, isso é o controle feito pela Sabesp. Você repare na data que A água. da água, né? Na água já, o ácido fluorsilícico já diluído na água. Né? Reparem que em 2 anos e meio foram feitos 6 controles, né? Ou seja, porque era feito a cada 6 meses. Agora, olha só no cádmio ali. Deu 0, oi, pois não. Sim. Não, a gente está acompanhando, né? Bastante complexo, né? É complexa a explicação, né? Só para a gente traduzir, né, para os nossos ouvintes, existe então as pessoas que estão na Baixada Santista estão consumindo água, enfim, com metais pesados. E eu gostaria que você falasse dessa questão também, né? Quer dizer, o flúor foi colocado na água, né? Inclusive para evitar cáries, não é isso? E agora a gente tem a conclusão de que realmente existe um elemento químico aí que tá sendo prejudicial à saúde das pessoas. Então, o fato esses contaminantes presentes, o cádmio, o arsênico, principalmente por eles serem cancerígenos, todos eles, na verdade, estão dentro do valor máximo permitido, entendeu? Na água. Só que o problema é que quando se trata de substâncias cancerígenas, não existe um valor seguro, né? Porque eles são cumulativos no corpo humano, entendeu? Então, ao longo do tempo, você acaba tendo uma consequência aí que muitas vezes você não sabe que é por causa da água, né? Pode ser uma somatória de fatores, pode ser um pouco da água, um pouco da alimentação, né? Porque quando a gente cozinha, quando a gente faz os alimentos também, né? A gente usa a mesma água, entendeu? Então há uma interação também desses contaminantes durante a alimentação, não é só quando você bebe a água. Agora, como é que a gente consegue beber uma água que não tenha todos esses contaminantes, né? Tem que ser direto da pedra, da terra. Hoje em dia realmente está complicado da gente consumir essa água, né? Olha, aí fica um pouco mais complicado, Sim, né? Bom, a questão hoje, inclusive, do seminário, nós vamos tratar a respeito disso. Não é sim. somente a questão relacionada
à fluoretação da água, né? Nós temos uma série de interferências nos nossos mananciais, eles não são protegidos, então, principalmente aqui na Baixada, mas em outros lugares também, nós temos sério problema de contaminação que vem através de moradias subnormais, que não têm saneamento básico, que estão aí a jusante, a montante, aliás, da captação de água da Sabesp. Isso faz com que todos esses elementos eles fluem para o corpo receptor. E a Sabesp utiliza esse corpo receptor como manancial. Hoje, praticamente, você faz a pré-cloração em função dessa carga orgânica muito grande que vem. Então, o órgão estadual, preocupado com parasitas, vírus e tal, acaba fazendo pré-cloração. Isso é prejudicial, porque quando você faz a pré-cloração, você gera outros elementos, como, por exemplo, o trialometano, né, que também é cancerígeno. Então, como resolver esse problema? Não é só aqui a gente colocar o problema e não resolver. Aí você passa por uma série de problemas que batem com processos legais, como, por exemplo, a Justiça, o Ministério Público não permite que essas moradias elas sejam regularizadas. Então, o órgão saneamento básico, ele não consegue fazer saneamento nesses locais, né? E com isso você tem uma grande quantidade de esgoto doméstico, que hoje não é tão doméstico assim, porque as donas de casa usam aí uma série de produtos à base de amônia, metais pesados, remédio, tudo isso vai para dentro do tratamento de água. E o pior deles são os disruptores endócrinos, né, que mexem diretamente com o sistema hormonal da pessoa. Essas estações de tratamento, elas precisam ser melhoradas, porque nós temos uma série de problemas e não temos um avanço na tecnologia. Elas foram concebidas para tratar a acidez, né, o pH, a cor, turbidez da água. Elas não conseguem retirar carga de metais pesados solúveis, elas não conseguem tirar produtos organoclorados, elas não conseguem tirar uma série de outros elementos, e isso necessitaria ter um avanço no tratamento de água, como, por exemplo, a passagem dessa água através de carvão ativo para dissolver esses elementos. E também alguns procedimentos, né, que eu acho mais importante, que é resolver. Nós ficamos trabalhando em cima dos efeitos e não resolvemos muitas vezes a causa. A causa é fazer uma regularização fundiária nesses locais que a gente acha irregulares, passar a ter um saneamento. Com isso você evita a entrada dessa quantidade enorme de esgoto dentro do manancial de abastecimento público. Esse seria um dos motivos para a gente tentar resolver a causa desse problema. O trialometano, por exemplo, ele é formado pela presença de ácidos úmicos, ácidos fúlvicos, que estão presentes na matéria orgânica. E, portanto, a cloração de água ela só deve ser feita depois da filtração, quando você já remove toda essa matéria orgânica. Quando você faz antes, você reage com essa matéria orgânica e criando esses elementos que são prejudiciais à saúde. Então, é um tema que envolve uma discussão maior, né, e que hoje a gente vai procurar apresentar isso na OAB. Muito bem, a gente agradece então ao Ciro Capitani dos Santos, que é cirurgião dentista com mestrado em biodontologia pela Universidade de Ibirapuera. Lembrando que esse artigo, né, é um artigo científico e que foi também já publicado esse artigo, né? Ele foi publicado lá na Inglaterra. Muito bem. Numa revista científica inglesa, que tem como costume fazer publicações de artigos científicos relacionados a tratamento de água e tudo. Então, foi bem pertinente para eles também, né, aceitar esse tipo de trabalho. Porque teve uma dificuldade, porque é um tema que normalmente as revistas científicas acabam fugindo, né, porque é um tema que bate mesmo a fundo na questão prejudicial e que muita gente não tem realmente a vontade de tocar nesses assuntos.
É um assunto Perfeito. um pouco polêmico, né? Já que se trata da fluoretação, né? Que já está aí há mais de 70 anos. E é um pouco polêmica também, né? Ela também é discutível, veja, porque a fluoretação, ela tem efeito até uma certa idade nas crianças, mas depois, como ela é uma coisa que está sendo colocada para todos, você vai ficar até o resto da sua vida, até a sua morte, tomando flúor sem ter A necessidade, verdade né? é que tem muitos países de primeiro mundo, europeus, eles não utilizam a fluoretação, né? Acaba até caindo, né, nesse termo, nessa parte ética da coisa, né? Já que você vai estar medicando a população por igual, sem levar em consideração peso, altura, patologias específicas de cada um, entre outras questões da própria prevenção, né? Já que eu também já fiz várias análises de vários pacientes, milhares de pacientes, e percebi que mesmo todos eles tomando a mesma água, a diferença de uma pessoa ter cárie ou não é mais a informação, né, que ela tem, né, o grau de informação, o fato dela higienizar a boca, sim, faz a diferença, e não o fato de você tomar água fluoretada, né? Inclusive tem o problema da fluorose, né, que os dentistas se preocupam muito, né, com a fluorose, mas na verdade o problema principal é o que acontece no organismo, né, já que o manchamento nos dentes causado pelo flúor, tudo que você está vendo no dente, na verdade, é a janela do que está acontecendo nos seus ossos, né, porque o flúor tem uma predisposição muito grande a se aderir ao osso, né, já que ele é um elemento muito eletronegativo, então ele reage muito bem com o cálcio, então ele acaba interagindo muito com os ossos, e a gente se preocupa mais com a parte do dente, né, sem levar em conta essa parte interna. Tem outros assuntos mais polêmicos em relação a isso, mas já é tema para outro tipo de debate, Com né? certeza, aí lembrando da osteoporose. Tá certo também. Olha, muito obrigada aqui pela participação de vocês. Um grande abraço, uma boa palestra também para o professor Hélio. Um abraço para todos. Até mais. Obrigado. Bom Agradecer. dia. Falamos aqui com o Ciro Capitani dos Santos, ele que é cirurgião dentista, com mestrado em biodontologia pela Universidade de Ibirapuera, e também com o professor Hélio Lopes, que é químico e mestre em engenharia urbana.